Sejam bem-vindos. Para participar da live com a gente. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal. Vou entrando. Boa noite. Já convidei aqui a editora para participar com a gente da conversa. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Marcos, Rafael, Arthur, Bia, Sérgio, Eneide. Sejam bem-vindos. Como vocês estão? Convidei aqui a editora para participar da live com a gente, para ter um bate-papo super legal. E daqui a pouco ela entra também. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu acho que eu já convidei. Deixa eu ver se deu certo o convite. Olá, boa noite. Lívia, Bia, Bruno. Boa noite, Marcos. Boa noite todo mundo que está entrando. Ah, já deu certo aqui. Tá falhando o áudio? Vê se vocês estão me escutando melhor agora. Olá, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Boa noite a todo mundo que está entrando. Obrigada pelo carinho. Esse é o Ed, ele é da editora Arca. Muito prazer. Gente, é um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Estou muito feliz de compartilhar esse momento com a Bárbara, né? A Bárbara além de ser uma excelente escritora, né, pintora, também é uma parceiraça da editora, né? Infelizmente eu estou um pouquinho gripado, então se vocês ouviram umas tosses feias aí, eu peço desculpa, gente. Mas aqui no Pará é assim, tem o inverno amazônico, que a gente chama de inverno amazônico, e chove, chove, chove. Aí do nada, quando chega junho, começa um calorão e aí não tem como a gente não ficar doente. Mas essa Pelo gripe menos todo mundo também. como é, Bárbara? Desculpa, né, filha? Essa gripe tá pegando todo mundo também. Pois é. Muito forte, né? Pois é, a gente pode começar? Já temos 11 pessoas aqui. Legal. Sejam muito bem-vindos, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Então, a gente vai seguir o roteiro aqui, né? A primeira live da Arca Editora com a Bárbara. Também é um prazer. E nós vamos conversar com ela, saber um pouquinho sobre as suas produções, o seu dia a dia. Então, conta pra gente, Bárbara, como é que você está hoje? Eu tô muito feliz, né, e honrada pela Arca Editora ter escolhido o meu livro para ser publicado. Eu fiquei muito feliz. A gente participou, né, de um concurso e eu fui uma das escolhidas com essa publicação, então fico muito feliz que o meu trabalho, né, teve esse reconhecimento. É muito gratificante. Eu tô doida pro pessoal também ler e trazer esse retorno pra gente. Que legal. O livro da Bárbara, ele é muito legal, gente. Tem uns poemas bastante profundos. Eu curto demais esse estilo e foi por isso que ela conseguiu fazer parte do nosso catálogo, porque a gente percebe que é uma artista que escreve muito bem, né? Obrigada. Bárbara, antes de falarmos sobre o livro, né, queremos conhecer um pouquinho melhor a artista que você era. Então, como começou a sua trajetória com as artes visuais? Bom,
para quem me acompanha aí há mais tempo, sabe que meus pais são artistas, né, visuais. Então, minha mãe Lívia e meu pai Sérgio, eles pintam quadros assim. Então, desde quando a gente era pequenininho, eu e meus irmãos, principalmente eu e minha irmã, a gente pegava, experimentava pintar com eles. Então, assim, comecei a pintar com 7 anos, olhando eles fazendo. Então, eles são meus maiores, assim, minhas maiores inspirações e meus maiores incentivadores também. Então, assim, é uma família de artistas. Minha mãe também, minha irmã também lá em Portugal, ela pinta, desenha. Nossa, eu fico muito honrada assim, de fazer parte, né? E conseguir também fazer meus trabalhos junto com eles. Nossa, que legal, eu não sabia dessa informação, muito legal. A família toda é de pintores. São quantas, são quantos irmãos, Bárbara? Eu tenho dois, uma irmã e um irmão. E, e só a irmã que é da arte de pinturas também, ou o irmão também. De pinturas em aquarela também, minha mãe e meu pai também. Inclusive, eles vão fazer uma exposição. Minha mãe está com uma exposição até dia 9. Quem for de BH, Contagem, vai lá no perfil deles também visitar. E meu pai vai estrear uma exposição também semana que vem, no dia 12, aqui em Contagem. Então, vale muito a pena ir conhecer um pouquinho do trabalho deles. Que legal. Então, pessoal de BH, não perca essa oportunidade de conhecer o trabalho desses artistas que às vezes é tão difícil, né, Bárbara, uma exposição assim. Com certeza. E, e assim, conhecer o trabalho desses artistas é muito legal, né? Conhecer o trabalho dos seus pais. Seria, eu gostaria muito, inclusive, né? Se tiver fotos do evento, com certeza eu vou querer dar uma olhada. Bárbara, as suas pinturas, ela tem relação direta com a sua escrita? Você já pintou inspirada em algum poema seu? Olha, alguns sim e alguns não. Eu já fiz quadros inspirados em poemas, mas geralmente sempre vem o poema primeiro e depois eu trago para imagem visual, sabe? Então, assim, tem alguns, mas não são todos, não. Vai um pouquinho assim, entra no balanço. É, o- é um tema, o estilo que te define, né? Quanto artista plástica. Olha, eu tô buscando, assim, ainda com o estudo, o aprimoramento das técnicas, o meu próprio estilo. Eu ainda não encontrei e eu acho que assim, eu vou encontrar. Eu sei que eu vou encontrar meu estilo, mas é uma coisa tão difícil a gente definir um estilo, assim, principalmente nas artes. É, a gente se reconhecer em algum estilo, sabe? Então, assim, estou na fase de experimentar, de testar, de conhecer, e a gente vai encontrar. A gente vai encontrar. Que legal. E quais artistas ou movimentos te influenciam, tanto na pintura quanto na escrita? Olha, eu gosto muito do pintor Vincent van Gogh. Ele é uma inspiração, assim, tanto como a pessoa dele, como artista, e nas reflexões dele também. Ele tem, eu li recentemente, né, o livro dele, Cartas ao Theo, que é um livro que ele escreve para o irmão dele, que são cartas, né? Aí eles juntaram uma coletânea que formou o livro. Então, ali tem os pensamentos, você vê ele como artista, a cabeça do artista ali, sabe? Todas as reflexões dele, ele é tão fascinado com as cores, tão o carinho que ele tinha pelas obras dele, em sair fora da caixinha também, de não fazer uma coisa tão literal e sempre também buscando melhorias. Então ele assim, ele é uma grande inspiração e eu adoro assim ele, tanto como artista e como pessoa também justamente com essas reflexões dele, que ele traz muito para o social também, para o subjetivo, e isso eu gosto bastante. Legal. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas a sua pintura na capa me lembra um pouquinho Qual? as pinturas
a capa, a pintura da sua capa, eu acho um pouquinho parecido com as artes do É, Van Gogh. Não sei nossa, se foi uma inspiração, mas de repente, né? isso gostei de saber, porque ele é meu artista favorito. Que legal. E qual a sua relação com o tempo, né? E o silêncio durante o processo criativo das suas artes visuais? Olha, no silêncio que a gente consegue se ouvir mais. A gente consegue trazer aquele eu interior, né? Trazer assim o interior para fora. Então assim, eu gosto muito de fazer as coisas quando eu tô mais quietinha no meu canto, escutar um pouco os pensamentos e as coisas vão se organizando ali aos poucos também. Então, eu acho que sempre faz parte do processo, a gente se escuta melhor, a gente consegue se relacionar melhor com a gente mesmo também. Legal. Você é formada em cinema e audiovisual, não é isso? Isso, cinema e audiovisual. Legal. É, como isso impacta a sua forma de escrever a literatura? Bom, eu tô escrevendo agora também um roteiro de um curta-metragem e um roteiro de uma websérie. Só que quando você se compara o roteiro com a literatura, são coisas muito distintas, assim. Mesmo que as duas vão pro lado da criação, sabe? Um vai mais voltado para ação, é mais prático, para ficar mais claro para os atores e para a equipe técnica como ali vai surgir, como ali vai sendo direcionado e tudo. Já a literatura vai para uma coisa mais narrativa, mais reflexiva, mais no mundo ali das ideias. Então, assim, eles são parecidos, mas eles são muito distintos também. Mas eles sempre estão interligados, assim. Eu tenho um roteiro que eu estou escrevendo, né? O roteiro da minha websérie, que eu quero transformar ele num romance. Então, assim, eles são distintos, mas não quer dizer que eles não estão ali ligados também. Nossa, e a gente pode saber um pouquinho dessa websérie, saindo um pouco do roteiro aqui. É, o curta que eu tô fazendo, né, que eu tô escrevendo, eu passei num edital do Paulo Gustavo no ano passado, no final do ano retrasado, para começo do ano passado, e a gente fez um curta-metragem que é o meu pai é um catador de luxo, meu pai é um catador de luxo, e tô trabalhando nesse roteiro juntamente com meu pai também, que uma inspiração, assim, é um documentário ficcional e a minha websérie, ela é voltada pro drama, então é um romance que fala de uma relação amorosa e ela se passa durante esse período de término e se reencontros, términos e reencontros. Nossa, que legal. E tem um poema com esse título, né, Bárbara, no livro, né? E fiz um poema do meu pai é um catador de luxo. Nossa, que bacana. Tem toda uma relação, né? Eu acho que é muito legal isso, porque elas caminham junto, sabe? As obras, elas caminham junto, porque elas fazem parte de mim. Então, elas estão sempre interligadas ali também. Pô, que legal. Existe um lado mais visual na sua escrita? Você enxerga as cenas antes de escrevê-las, nos seus poemas? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes elas aparecem como pensamentos, como ideias ali, e depois elas vão se formando, né? Sempre precisa aparecer um site, alguma fagulha ali, para depois a gente começar a estruturar ela. Mas geralmente, assim, aparece com ideias, com pensamentos, reflexões ali. E como é muito subjetivo, né, os meus poemas, ele sempre vem assim em algum momento que eu tô passando. Ah, que legal. Então são mais reflexos da sua vivência, né? Isso. Dos poemas. O seu olhar de cineasta influencia nos seus poemas? Você sente que a formação em cinema te ajuda a enxergar imagens mais fortes nas palavras?
Com certeza. Igual eu falei aí, a gente tenta separar as coisas. Tipo, essa é a Bárbara cineasta, essa é a Bárbara poeta, essa é a Bárbara fitness, essa é a Bárbara de artista visual. Então, assim, a gente tenta separar as coisas, mas elas ali estão todas interligadas. Então, é muito legal que elas trabalham juntas. A gente tenta se separar, só que a gente é uma pessoa só. Então, se a gente acaba separando, vai perdendo ali um pouco da nossa identidade também. É muito legal a gente ver tudo funcionando também junto, sabe? Como indivíduo, como pessoa. E eu acho que isso que acaba moldando tudo e até elevando, né? Outros, um acaba elevando o outro também. Legal, legal. E como roteirista, qual seria o gênero ou história dos seus sonhos para levar às telas? Você falou um pouco do curta, né? Mas teria um projeto um pouco, de repente, maior, futuramente? Olha, eu tô nessa fase de produção dos curtas-metragem, do curta-metragem do Meu Pai é o Catador de Luxo, e tô começando a escrever essa websérie. Entrei em alguns concursos também, tem concursos de roteiro. Então, assim, eu tô tentando trazer etapa por etapa, porque às vezes a gente tenta abraçar o mundo e não consegue. Então, assim, é bom a gente focar em uma coisa. Eu quero sim que meus filmes vão para telas e alcançam aí, né, patamares nunca vistos, mas acho que é importante a gente focar, sim, primeiro. Estou terminando esse roteiro. Quando esse roteiro ficar pronto, a gente passa para uma próxima etapa sem se desesperar também. É importante a gente manter o pé no chão. Claro, sempre sonhando alto, mas manter o pé no chão ali também. Então, eu acho que é terminar de estruturar esse curta-metragem para ele ficar bem fechadinho e eu conseguir levar para um projeto de produção, finalização, exibição e depois, né, conseguir também juntamente terminar essa websérie. Tô aí também entrando nos concursos, nos editais paralelamente, né, para eles funcionarem e vamos ver, quem sabe a gente vai conversar também e eu espero que eles atinjam patamares aí bem altos. A gente acha a literatura, é, o, o movimento livro-leitura é é uma área difícil, né, Bárbara? Mas, assim, às vezes eu fico reflexivo se o cinema ele é mais complexo, né? Porque nós temos muita dificuldade, né, no cinema. O cinema brasileiro passa por muitas dificuldades, né? Então, tem que ter esses incentivos, né? Como você falou da Lei Paulo Gustavo, também é um recurso legal, né? Que apareceu após a pandemia, infelizmente, né? É, Mas acabou que surgiu essa ferramenta para os artistas conseguirem recursos, né? Porque é muito difícil mesmo, né? E também existe o preconceito, né? Nosso próprio preconceito, né? Dos brasileiros acharem que o nosso cinema é ruim. E não é, né? A gente tem vários filmes maravilhosos que já concorreram. Inclusive, já tem um com Oscar, né? Então, eu acho que o os nossos artistas brasileiros são muito talentosos. E quem sabe um dia a gente vê um filme da Bárbara, né? Com sim. a direção, com a direção, o roteiro, quem sabe, né, Bárbara? Agora, entrando no universo do seu livro, como nasceu o Círculos de Silêncio, a última bala na estante? Bom, eu sempre gostei de escrever, assim, poema pra mim mesmo, assim, sem mostrar pra ninguém. E em 2000 que eu comecei a escrever, aí eu escrevia um ou outro poema. E ano passado eu decidi, falei assim, nossa, eu tenho tanto poema, por que não juntar eles e fazer um livro, né? E comecei a juntar e estruturar eles tudo selecionadinhos assim para fazer, né, uma coletânea de livro. E só que depois eu falei assim, por que não tentar editais, por que não tentar concursos para eu ver, né, o que o povo acha desse meu livro, o que o povo acha do meu poema, o que o povo vai achar da minha fala, da minha escrita.
Porque, assim, eu mostro pro meu pai, mostro pra minha mãe, e a gente tem o apoio deles, né? Graças a Deus. Mas a gente não sabe como que o público vai reagir também. Então a gente fica assim, nossa, vai gostar? Espero que sim, né? E a gente fica com, assim, esses pensamentos. É verdade, Bárbara. Assim, eu tive um momento da minha vida que eu iniciei um, acho que uma fase bem curta, inclusive, de ser poeta, né? Eu sou mais leitor de poesias do que um escritor, né? Eu escrevo prosas, né? Inclusive romances de terror, né? Eu sou escritor de terror. Legal. Mas, mas assim, a gente sente uma insegurança, né? A gente mostra para as pessoas mais próximas, a nossa obra para ver se está legal, mas assim, são opiniões de pessoas que querem te incentivar. Então, a gente já fica aquele pezinho atrás, né? E quando a gente coloca essa obra para um edital, como você falou, né? Já é outro caminho, né? A gente já começa a perceber que a nossa escrita ou ela precisa melhorar ou a gente está no caminho certo, né? Um dos dois. E, e com certeza a sua experiência foi assim, né? Parecida com a minha. E que bom que foi pra bom, né? Que bom que você É ficou verdade. feliz e honrada. Inclusive, Bárbara, tenho esse livro aqui, ó, No Poço da Garganta, né, de uma escritora nossa da Arca. E assim, eu gosto muito desse livro e eu acho os seus poemas bem parecidos com o dela, sabe? Essa, essa força, essa feminilidade, né? Dentro da escrita, eu acho bem similar. E foi um dos motivos da gente selecionar o seu livro, porque Legal. realmente é um pouco raro, né? A gente não tem, assim, artistas que escrevem por prazer mesmo e querem crescer também, né? Ou querem um ou querem outro, né? Então, eu percebo que você é uma escritora talentosa, mas quer crescer, né? Dentro da literatura, isso é muito bom. É, aí, voltando agora para o roteiro, o título é forte e simbólico. Como surgiu esse nome? Bom, ciclos de silêncio, né? Vem desses ciclos da vida, dessas fases que vão se iniciando e terminando, se iniciando e terminando. E às vezes a gente fica muito em silêncio, literalmente em silêncio. A gente guarda muito pra gente, né? E não consegue colocar para fora o que você tá sentindo, o que você tá pensando. Então você acaba ficando cada vez mais ali no seu mundinho. E esse, essa fase de ciclo do silêncio, essa fase do silêncio no próprio mundo, só é encerrada quando vem ali alguma coisa para, né, dar um basta. Ou iniciar um novo ciclo, ou você se reinventar, se reestruturar. Então, assim, a bala na estante vem, assim, através disso. A potência da bala vem através do vamos tentar romper esse ciclo. Vamos tentar acabar com esse ciclo do silêncio para, né, começar uma nova fase, começar uma nova narrativa e não ficar ali presa mais naquele silêncio absoluto. Muito legal, bem profundo essas reflexões. E qual o principal ciclo de silêncio que você acredita que atravessa a sua obra? Eu acho que vem nessa palavra que a gente não consegue falar, assim, nesse sussurro que a gente precisa expor para o mundo, nessa vivência, assim, seja um trauma, seja uma situação difícil, uma relação, né, amorosa ou familiar, alguma coisa que não deu certo,
eu acho que a gente precisa romper barreiras e colocar para fora, assim. Seja na escrita, seja numa conversa com um amigo, seja, né, num quadro, você precisa, assim, conseguir romper essa barreira. Perfeito, perfeito. E o subtítulo também é bem forte, né? A bala na estante é uma metáfora, ou memória, ou os dois. Não, é uma metáfora, é uma metáfora. É justamente para romper essa barreira, né, do silêncio absoluto e conseguir ir para uma nova fase e se reerguer, conseguir sair de uma situação, talvez que você esteja estagnado, que você não consegue mais ter voz. Então, a bala na estante vem com uma metáfora. Tem uma pergunta aqui que eu acho que são várias histórias, na verdade, né? Mas existe alguma história pessoal que impulsionou a criação do seu livro? Ou histórias que eu acho que é mais provável? Ah, o livro é todo subjetivo, né? O livro é minha vida, é minha história, é minhas vivências, é minhas reflexões, são meus pensamentos. Então, assim, é, é tudo eu ali. Eu falo que eu me senti até um pouco exposta agora, tipo, poxa, todo mundo vai ver o que eu penso, todo mundo vai ver minhas histórias, todo mundo vai ver minhas reflexões. Agora eu fiquei meio assim, ai meu Deus, será que é certo isso? Parece que tá todo mundo assim, vai ver o meu íntimo mesmo, sabe? Então a gente fica meio assim, ai, socorro. A poesia, ela tem muito essa característica, né, Bárbara? De você colocar o que você é ali, né? É isso que você falou, uma exposição, né? E a gente vê isso desde dos autores mais antigos, como os mais contemporâneos. A poesia, ela tem essa característica mesmo, né, de mostrar aquilo que você é e às vezes sentimentos reprimidos até que você não consegue expressar, né? Você consegue expressar dentro da poesia, né? Na minha fase poeta, eu senti bastante isso, né? E é uma experiência muito legal. Só quem é poeta mesmo que vai entender, né? O seu livro ele fala sobre dor, trauma, perda. Como foi emocionalmente escrever sobre esses temas tão intensos? Nossa, eu sou, assim, quem me acompanha, assim, do YouTube e aqui do Instagram, sabe que eu sou uma pessoa muito emotiva. Então já vou para esse lado, assim, que todos os poemas, assim, não vou falar todos, tá? Porque mas 90% dos poemas foi através de lágrimas que foram escritos. São poemas fortes, né? Então, eu sempre estava passando por uma situação que eu estava mais triste ou que eu estava mais reflexiva. Então, assim, foram através de lágrimas que foram escritas as minhas palavras. Então, é o meu mais íntimo mesmo, sabe? E a poesia e o silêncio são aliados ou opostos para você? Olha, eles são os dois, né? Eu preciso de ter um tempo mais contemplativo, de silêncio, para eu conseguir é, trazer aquele meu eu íntimo para as palavras, mas às vezes também, assim, aconteceu de ter alguns insights, de estar no meio de uma rotina e estar pensando ali naquilo e vir palavras assim já para estruturar um poema. E eu sempre fui de tipo assim, pegar, escrever no bloco de notas, pegar, anotar no caderninho, num canto assim. Então, assim, depois a gente pega e estrutura aquele poema, né? A gente vai moldando a palavra, seja no ritmo, seja na estrutura, nas palavras, mas a ideia, alguns surgem assim pelos sites e alguns vai sendo estruturados é, nesse silêncio, nesse momento mais reflexivo. Então, acho que acontece um pouquinho dos dois. Legal, que legal. Você acredita que escrever pode ser uma forma de sobrevivência? A pergunta bem forte.
essa pergunta é forte mesmo, viu? Com certeza. Eu acho que, tipo assim, só da gente conseguir, né, expor o que você tá sentindo ali, seja se você tá passando por uma dificuldade, ou um trauma, ou uma reflexão, ou uma situação difícil da sua vida, né? Você e conseguir passar ali pelas suas palavras, a poesia ela já vai, né, conseguir te salvar de uma certa forma. Não só a poesia, mas alguma coisa que você consegue estruturar ali e se sentir mais liberto. Então, seja, né, você pegar, vou pintar um quadro aqui agora, seja nas palavras, seja, igual eu falei, conversar com um amigo, você já consegue, assim, meio que. Sabe quando você conversa com alguém e se sente aliviado? A poesia é tipo isso pra mim. Eu escrevo e parece que sim, eu consigo me libertar um pouco. Legal, quase uma terapia, né, Bárbara? Quais, quais cicatrizes você transformou em palavras? Atrizes? Quais cicatrizes você transformou em palavras? Acho que deu uma travada, não Ah, foi? tá. É, bom, eu acho que todas. Eu acho que todas, sinceramente, porque seja uma coisa que eu esteja passando ali, alguma experiência de reflexão, ou algum trauma, ou alguma situação mais difícil, né? Eu consigo trazer, assim, para as palavras. Então, eu vou, né, estruturando e tentando moldar ali aquela coisa para eu não conseguir, para eu meio que me libertar daquilo. Que legal. É, a gente vai falar agora sobre o seu processo de escrita, né? Processo criativo. Como é o seu ritual de escrita? Você escreve de madrugada, no caos, no silêncio? Eu gosto muito de escrever de madrugada. De madrugada parece que, né, tem um silêncio ali, você consegue se ouvir mais, refletir melhor. Parece que, sabe quando você deita na cama e os pensamentos começam a vir, a estruturar ali? Eu acho que na madrugada eu consigo também fazer isso. Consigo ter mais reflexões, mais insights, mais pensamentos. Mas eu também, às vezes, no caos da rotina, vem alguma coisa também. E a gente, né, pega um caderninho, anota, escreve no bloco de notas em algum lugar e vai indo. Assim, teve fases da minha vida também que eu escrevia de madrugada, mas infelizmente essa fase acabou. Depois que a gente casa, tem filhos e meio que essa fase aí vai acabando, mas eu lembro que no período da faculdade, né, eu escrevi o meu primeiro livro, escrevendo o meu TCC. Eu estava numa vibe assim bem escrever muito. Aí eu aproveitei que eu Pouquinho, estava super. Oi? Travou um pouco. gravando um Voltou? pouquinho. Voltou. E eu escrevia muito de madrugada, né? Mas hoje amanhã é um pouco melhor para mim. Principalmente manhã de sábado. Dias que. Isso quando os meus vizinhos deixam, né? Porque de vez em quando eles Tá, colocam uma musiquinha, assim, tá. Geralmente é dia de festa. e aí já viu, né? É, a inspiração vem primeiro ou o texto se constrói com a insistência, Bárbara? É um pouco dos dois, assim. Às vezes vem um insight e eu escrevo um poema. E às vezes, assim, eu tenho que sentar, estruturar ele, refazer, tá ruim, começa de novo. Ou às vezes eu pego, assim, uma ideia que eu tive e vou tentando trazer para a poesia. Mas às vezes também vai indo, assim, durante a rotina mesmo.
Acho que é legal. E você trabalha com revisões profundas ou gosta de manter o primeiro? Bom, às vezes, assim, é legal a gente pegar aquele impulso e falar assim, nossa, fiz um poema. Só que é sempre bom a gente também revisar, estruturar melhor, ficar um pouco, né, ao longe, observar, voltar naquele poema, porque às vezes é uma coisa que você achou legal, depois você não acha tão legal. Ou às vezes o contrário também acontece, uma coisa que você não achou legal, você volta e fala, nossa, não, pera, isso aqui tá legal. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse exercício, eu gosto muito de fazer isso, de pegar e ler ele em voz alta. Porque quando a gente lê em voz alta, parece que tem outro tom também, sabe? Não tem só o tom ali do seu pensamento, da sua reflexão. Ele vem também da fase de eu estou lendo, vou ler em voz alta para como se eu estivesse lendo para uma outra pessoa. Então você consegue escutar mais a palavra, parece que você tem mais feeling também, sabe? Eu gosto de fazer esse exercício. Perfeito. E essa pergunta aqui é bem complexa. Eu acho que todo escritor tem esse dilema no pensamento, né? Como você sabe que um poema já está pronto? É, verdade. Parece que nunca tá pronto, né? Parece que nunca é suficiente. Então é muito difícil a gente saber quando parar, quando realmente aquele poema tá pronto, tá bom, ou quando a gente tem que mexer mais aqui, tem que mexer ali. Mas, igual eu falei, eu gosto de fazer esse exercício de sempre voltar nele depois. Então, por exemplo, eu acabei de escrever um poema aqui e tá pronto, ficou pronto, pronto. Então depois eu volto nele e vejo. Eu leio em voz alta, vejo se a pontuação tá legal, se tem uma sonoridade legal, se talvez se eu mudasse alguma palavra ali, se ele encaixaria melhor. Então, às vezes a gente acha que nada tá pronto, né? Que nada tá bom o suficiente. Mas é bom a gente fazer esse exercício de saber quando parar. Isso é muito importante também, né? O saber quando parar. O saber quando uma coisa tá pronto, saber quando tá bom o suficiente. Porque se depender da gente mesmo, nunca tá bom o suficiente, nunca tá pronto. Mas a gente precisa, assim, colocar um pezinho no, né, desacelerador e com calma também, e tentar, assim, sempre estruturar essas coisas de uma forma mais fluida também. É uma pergunta que não está no roteiro, mas que eu acho que seria bem interessante você compartilhar com a gente, as suas referências literárias, tipo Carlos Drummond de Andrade, quais são as suas referências que te inspiram no dia a dia quando você vai iniciar um poema? Bom, assim, um exercício muito legal que eu tô fazendo, assim, uns 2 anos pra cá, é pegar alguns livros e começar a ler livros que eu nunca tinha pegado para ler, seja livros da estante ou pegar emprestado, né? Então, assim, de um livro novo, eu leio dois que eu já tenho ou que eu pego emprestado. Então é sempre legal a gente pegar uma literatura, um livro novinho, né? Que acabou de sair lá da livraria, que está todo mundo falando, que está em alta, seja de desenvolvimento pessoal, seja de um romance, seja uma poesia, mas também pegar, né, os nossos ancestrais, pegar nossas raízes. E eu estou fazendo esse exercício justamente para tentar me estruturar melhor, melhorar nas palavras, ter mais conhecimento, buscar aprender mais. Eu acho que a gente nunca. Livro a gente nunca lê o suficiente. A gente sempre tem que ler mais. Então, assim, a gente tem que pegar mesmo. Sempre essas literaturas clássicas, elas não são clássicas à toa, né? A gente precisa sempre pegar e ler mesmo, estruturar, ver qual que é o melhor livro de poesia, pega lá e leia. Eu acho que assim é muito importante. É, deixa eu ver, não sei agora algum assim de cabeça. Vou pensar e depois eu falo para você. Perfeito.
você falou uma coisa muito legal. Os clássicos são os clássicos, né? E a gente aprende muita coisa com eles, né? Dentro da literatura, dentro da poesia, esses clássicos, eles são super importantes. Não deveriam ser, por exemplo, leituras obrigatórias, porque eles já são maravilhosos, então ninguém, não é uma obrigação lê-los, né? Mas, assim, eu acho muito legal. E assim, o meu filho tem 10 anos e a gente influencia muito ele a leitura, né? E eu percebo que ele gosta dos clássicos. Ah, legal. Os Isso que... contemporâneos, até ele leu aquele 80 dias, Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, e foi uma leitura que marcou bastante, né? E eu também, quando eu tinha a idade dele, a primeira leitura foi O Pequeno Príncipe, também é um clássico, e foi o que me fez me apaixonar pela literatura, né? Então, os clássicos realmente fazem toda a diferença, tanto, tanto na vida de um leitor quanto de um escritor também, né? Com certeza. E você se considera parte de alguma geração literária? Como você vê o papel da nova literatura brasileira? Bom, eu acho que. Eu espero que sim, né? Eu espero que eu faça parte. Eu não sei ainda se encaixaria em algum movimento assim, mas eu acho que, né, só de trazer essa subjetividade, trazer essas reflexões, trazer esse movimento de observar não só o seu interior, mas a vida ao seu redor, sabe? É, às vezes a gente está tão conectado, a gente conectado na internet o tempo todo, o dia inteiro, fazendo mil coisas ali, e a gente às vezes esquece de parar e olhar, sabe? Seja olhar os passarinhos, olhar a natureza, parar e ter uma conversa, sabe, com seu parente ali, seu parceiro, cara a cara, sem uma tela, assim. A gente tá até falando de tela aqui, mas a tela é muito importante. É bom a gente ter essa comunicação, porque eu tenho comunicação com o pessoal do outro lado do mundo. Então, é muito legal também, tem essas duas vertentes. Mas a gente conseguir, né, ter essa presença, seja, pô, estou presente aqui no online agora, mas eu também estou presente aqui na vida, sabe? A gente tem que deixar nosso pezinho aqui e olhar para o lado, sim. Verdade. Super concordo com você. O que o livro mudou na sua forma de olhar o mundo, né? Você falou bastante sobre observações e como o livro ele influenciou de alguma forma ou modificou a sua vida. Bom, o meu livro, ou livros em geral? O meu. Seu. Eu acho que só da gente, de eu conseguir, assim, eu sempre fui de escrever, né, as poesias, os poemas, mas eu nunca pensei, assim, em trazer ele para as pessoas. Eu sempre pensei, pô, nossa, seria legal eu lançar um livro, né? Eu sempre sonhei, pô, ia ser legal lançar um livro. Eu lancei 2 livros, né? Mas foram e-books de receitas. Então, eles são bem diferentes. Agora eu tô com um livro de poesia que traz mais do meu íntimo, mais do meu pessoal, e tô expondo isso para as pessoas. Então, foi assim, deu ser classificado e para a gente publicar agora, tá sendo muito rápido. Então eu tô muito feliz, tô muito, né, honrada mesmo. Era um sonho que eu pensei que não ia acontecer tão cedo e tá acontecendo e me mudou assim por completo, porque eu acho que principalmente quando chegar na casa das pessoas o livro, sabe? E elas trazerem um pouquinho do feedback de tipo, pô, isso eu li e me mudou, isso eu li e me tocou, eu te senti ali, nossa, eu pensei assim também. Eu acho que quando a gente tiver essa troca, eu acho que vai ser o mais legal, sabe? E agora, fugindo do
roteiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Puxando um pouco para a gente, como é que está sendo a sua experiência, você sendo uma escritora iniciante, mas como é que você, como está sendo a sua experiência com a Arca Editora? Tá sendo muito legal. Nossa, eu ter essa troca, né, bem de pertinho com você, com a sua mulher, né, que fez a capa também. Ela é incrível também. Às vezes eu também troco ideias com outros poetas da Arca. E é muito legal a gente estar ali, né, na comunidade, estar ali um apoiando o outro, seja, né, seja no lançamento ou até em reflexões ali. É muito legal que a gente tem esse apoio, né, da editora tão de perto, esse carinho, essa atenção. E eu espero que a gente faça mais trabalho juntos aí também. E vamos ver aí, né? Vamos ter, se Deus quiser, os lançamentos. E vamos ver como que vai ser também. Já tô doida para ver o livro estruturado, ter ele em mãos aqui, falar assim, olha o livrinho. Dá uma ansiedade, né, Bárbara? A gente fica super ansioso para ver como vai ficar o livro. Mas, olha, eu vou te falar, você é a primeira vez, né, que você está lançando. Não, já teve um livro físico ou não? Eu fiz 2 livros, foram Bela Receitas, que é um livro de receitas, né? Aí eu fiz um e-book. Aí o pessoal comprou em 2020 e 2022. E foi muito legal, porque a gente conseguiu ter uma troca muito legal, porque foi no meio da pandemia que o pessoal estava em casa, estava passando por um momento muito difícil, né? Então, eu lancei esse livro e a gente fazia receitas juntas. Eu na minha casa e as pessoas na casa deles. E a gente tinha essa troca muito legal de compartilhar, né, as receitas ali. Legal, mas o, O Ciclo o, Silêncio é o único físico. é o Vai ser meu único primeiro, isso. Então a experiência eu acho que vai ser sim, bem mais forte, com certeza. com certeza. Bárbara, você falou um pouco da sua. Aliás, você falou um pouco de tecnologia, né, de telas, e a gente sabe que você também é uma influenciadora digital, né? Uma criadora de conteúdo. E como é essa interação com o seu público nas redes sociais? É muito legal, né? Porque a gente tem uma troca. Eu sempre, assim, eu gosto de responder o pessoal, seja no direct, seja nas mensagens. É importante a gente ter essa troca, assim, porque, pô, a pessoa tira um tempo dela pra mandar uma mensagem pra você, é que ela tem um carinho especial por você, sabe? E às vezes eu converso com pessoas do lado do mundo. Então, é muito legal essa troca, essa experiência. E é muito legal que, por exemplo, as pessoas falam: Nossa, Bárbara, obrigada por essa palavra hoje, eu precisava ouvir isso. Eu acho que isso que mais me toca, sabe? Saber que com meus conteúdos, com minhas palavras, né, a gente consegue tocar o outro e ajudar, seja numa escuta, seja na arte, seja através das minhas palavras, a gente consegue ter essa troca e esse carinho e é, esse contato tão direto, sabe? É muito legal. Eu adoro. Ah, muito legal. E você fala sobre diversos assuntos. Qual é o seu nicho ou os seus nichos, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu trabalho muito com o estilo de vida, né? Seja academia, receita, dieta. Trabalho também com as artes, seja a arte visual, né? Que são meus quadros, a escrita, né? Às vezes trago reflexões, os meus poemas. E também pro lado do cinema, né? Eu não compartilho tanto nas redes sociais, mas tenho escrito os roteiros, né? Seja da série ou do curta. Também já ganhei prêmio aí da trajetória cultural, prêmio de fotografia. Então, assim, as artes ali estão todas interligadas e através dela eu crio meu conteúdo, seja nas artes, na cultura ou no estilo de vida ali, né? Perfeito. É, o digital ajuda ou atrapalha na sua concentração como artista? É, eu acho que, tipo assim,
uma coisa que eu gosto muito de fazer é exercitar a presença. Então, eu tô criando conteúdo, eu tô criando conteúdo, né? Eu tô gravando vídeo, eu tô respondendo o pessoal, eu tô editando, eu tô escrevendo. Agora, quando eu tô, vou fazer o quadro aqui agora, eu tô fazendo o quadro. Então, eu preciso ter um pouco dessa separação para conseguir fazer com mais fluidez também. Então, eu não consigo, por exemplo, escrever um poema e, ao mesmo tempo, né, tá online. Eu preciso da presença, eu preciso estar ali presente. Seja. Eu acho que isso funciona para tudo na vida. A gente precisa um pouco se concentrar naquilo para dar certo, né? Então, a gente funciona um pouco separando as coisas no sentido de vou focar nisso agora, né? Verdade. Esses dias, inclusive eu falei isso na primeira reunião que a gente teve, que artistas como o Machado de Assis não teve uma trajetória tão legal, né? E é um artista brilhante, né? É um autor maravilhoso. A gente sabe disso, né? Por todas as suas obras. Mas foi um momento ali que ele não conseguiu atingir o seu auge, né? E hoje, né? Que é um mundo mais modernizado, né? Com todas as tecnologias. O Machado de Assis foi lido recentemente, né? Acho que ano passado por uma influenciadora americana e ela super amou o conteúdo dele. Acho que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas que ela viu. E o que eu queria te perguntar hoje a gente tem oportunidade, né? Nós autores temos oportunidade de falar com o nosso público que o Machado de Assis não teve, né? Com certeza na época dele eram outras mídias, né? E bem arcaicas, bem difíceis, né? Muito boca E também, né? exatamente, boca a boca, né? Então, como você enxerga as ferramentas de mídias sociais para um autor? Você acha que é muito relevante ou acaba não sendo relevante? Ela é Qual a sua completamente relevante. Isso aqui é a nossa ferramenta, né? Isso aqui a gente consegue se conectar com o mundo inteiro. Não é só com o seu estado, não é só com sua rua, seu bairro, é com o mundo inteiro. Então, eu consigo expor meu poema para pessoas de São Paulo, Rio, Brasil, Portugal, para todo mundo, né? Então, assim, é muito, muito, muito importante. O digital, ele veio para mudar a vida, né? Ele está mudando a vida, seja nas redes sociais, seja né, online ali no Google. A internet, ela veio para realmente nos conectar com o mundo. Então, a gente precisa dessa troca de uma forma como a gente nunca precisou antes, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê essa importância de, pô, eu vou expor aqui o meu poema, que legal. Vai ter mais milhões ali expondo também. Então, tem uma concorrência maior também. Então, assim, é muito legal que mais vozes, né, vão poder ser ouvidas. Eu acho isso muito legal. É verdade, Bárbara. Assim, como as pessoas elas passam muito tempo na tela, joga um poema lá para ela ler. É, Né? exatamente. Às vezes ela tá vendo várias coisas. É muito legal que a gente pode compartilhar um pouco, né, de sabedoria, de cultura, de poemas, de arte. Nossa, eu acho isso muito legal, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu não sabia que você pintava, que quadro bonito, houve uma exposição ontem, lembrei de você. Então, assim, é tão legal ver isso, porque você acaba incentivando as pessoas com uma coisa tão bonita, né? Com uma coisa tão necessária, a arte e a cultura é tão necessária, e às vezes com o digital a gente né, fica ali, liga a TV,
Não que, gente, eu amo filme, eu amo série, tá? Não que não seja que seja ruim, mas a gente não pode ficar só na tela, né, do celular, só na Netflix. A gente precisa de outros meios também. A gente precisa ali estruturar a nossa cabeça, ter um tempo. Pô, eu gosto de fazer isso, de ter 30 minutos de leitura por dia. Não é muito. Não é muito. Pega 30 minutinhos do seu dia e leia, sabe? Leia um livro, leia um PDF que seja. Se você não quer sair do celular, leia um PDF. Isso é muito legal. E você vai ver como isso vai ajudar na sua vida, seja para qualquer área da sua vida. Qualquer área, é verdade, Bárbara. E, assim, eu percebo que a mídia, livro, né, é uma mídia muito, muito antiga, né? Uma das primeiras, inclusive, né? E ela é muito forte, muito presente hoje, né? Pris- E principalmente a, a, a física, porque nós temos hoje a Amazon, né, que nos proporciona uma leitura digital, né? E foi um avanço muito bom para a literatura. Assim, infelizmente, umas livrarias acabaram falindo por conta disso, mas a gente sabe que quem não se adapta às novas tecnologias acaba ficando para trás mesmo, né? E o livro ele é muito forte, né? Porque, por exemplo, um dia desse eu estava numa livraria e eu vi um livro do Stranger Things lá, né? E é uma série de sucesso da Netflix. Então, por qual motivo essa série se tornou um livro, né? Porque geralmente são os livros que se tornam a mídia audiovisual, né? E eu achei muito interessante. E não só essa série, né? Mas como outras mídias, como O Labirinto do Fauno também, que era um filme e se tornou um livro inclusive de sucesso, né? Com se eu não me engano, foi a editora Suma que lançou. Então, o livro uma mídia muito forte, né? Então, com certeza, as pessoas ainda são apegadas ao livro, né? Senão, não teriam tanto investimento nele, né? É verdade. E eu geralmente eu não gosto de ler em PDF, não. Eu pego ter o livro físico ali para ler, sabe? Ter aquele contato com as páginas, para mim é outra experiência. É verdade. Inclusive, eu também não me adaptei ao Kindle, não me adaptei de jeito nenhum. Não, a gente pegar um livro, sentir o cheiro dele, É diferente, e mas a é muito diferente. página. É, é outra experiência, completamente diferente. Aí, voltando ao roteiro, você está trabalhando em um novo projeto, né? Você pode contar um pouquinho para a gente sobre a sua. Acho que você falou um pouquinho da websérie, né? Mas, mas teriam outros projetos? Tem um que eu tô trabalhando, que é um livro de contos. Então, assim, são vários contos, alguns mais longos, alguns mais curtinhos, mas eu quero colocar esse projeto aí também em ação. E já tem nome, mas assim, talvez ele mude ainda, que é Ecos de Vida. E são bem legais, porque são contos, tem contos tanto de suspense, contos de drama, romance e contos mais reflexivos, mais fantasiosos também. Então vai ser assim, vários contos que eu já queria, né, ter trabalhado, várias histórias que eu queria ter trabalhado, e eu falei, por que não fazer contos? Eu tinha adaptado um deles, para ser um argumento de um roteiro e falei, pô, esse argumento de roteiro aqui daria um ótimo conto. Por que não transformar ele em um conto? Aí que surgiu a ideia e comecei a estruturar esse livro aí. Vamos ver como que vai ser, mas agora focando nos ciclos de silêncio, né? Que a gente está nessa fase da pré-venda
e depois a gente vai trabalhar nos lançamentos, né? Ver se a gente consegue aí ter os lançamentos nas cidades também. Mas primeiro vamos focar no ciclo de silêncio. Nossa, perfeito. É, você está, então, entrando mesmo de cabeça na literatura, isso é muito legal, eu não sabia. Então, além de você escrever poemas, você está escrevendo contos também. Muito legal, Bárbara. Gostei. Inclusive, Depois eu quero. a a Arca está de portas abertas para esse novo projeto, porque a gente tem livros de contos também, né? Mas não é uma mídia, aliás, não temos muitos livros de contos, então eu acho que a gente quer enriquecer o nosso catálogo com esses contos. Com certeza eu vou querer ler. Legal, legal. Desculpa. Mas falando ainda desse seu projeto, esses contos Uhum. são do dia a dia? Como foi que você se inspirou neles? Agora, tipo assim, eles não são igual meus poemas, né? É, tem sim um ou outro mais subjetivo, mas são mais fantasiosos, né? Eu gosto muito de fantasia, de suspense. Então, eu tô trabalhando em um que é totalmente de terror, em um que é mais ação, e um que ele é mais voltado para fantasia, que é de sereias. Eu gosto muito de sereias. E é um drama, né? É um drama romântico que passa para a fase de término, relacionamento. E o que moldou, né, essa estrutura de narrativa de conto foi o meu argumento, né, do meu curta-metragem, Meu Pai é Catador de Luxo. Eu falei, por que não transformar esse argumento em um conto? Que ele tem uma narrativa tão legal e dá para eu trazer isso para um conto também. Aí ele que começou tudo. Legal. Olha, o Profeta Enoque, que é nosso escritor, fez uma lembrança bem legal. Não esqueçam de votar a Bárbara no prêmio iBest, né? O nome? Os melhores do ano. Correndo aí no Prêmio Best, na categoria Cultura e Arte. Então tá sendo muito legal que vocês estão me ajudando lá, votando todos os dias. Todo dia você pode fazer um voto, tá? E a gente tá na posição 14. E semana que vem acaba já. Então eu preciso do seu voto todos os dias pra gente conseguir passar para a próxima etapa. Então vai lá, o coraçãozinho fica cinza, tristinho, tristinha. Quando você faz o login e clica lá no Bárbara Antônia, ele fica vermelhinho, então quer dizer que você votou, que você conseguiu votar e me ajudar aí. Então vote todos os dias aí pra gente conseguir classificar para a próxima etapa, gente. Preciso muito de vocês. Não, seria perfeito, Bárbara. E com certeza você merece essa premiação pelo seu talento, né? Pela sua influência também. É, Aí, voltando ao nosso roteiro, o que ainda falta você realizar como artista? Você já é pintora, já é escritora? Será que ainda falta alguma coisa? Falta tudo. A gente quer muito mais. É, é muito legal, assim, a gente ter a consciência das nossas realizações, né? A gente vibrar pelas nossas conquistas. Mas é muito legal a gente também ter sempre um propósito, uma meta ali pra gente cumprir, pra gente sempre estar motivado. Então, assim, pô, vamos supor que eu passe pro top 20 do Prêmio Best. Eu quero passar pro top 10. Mas é muito legal a gente trabalhar com metas, estrutura, então fases. Tô focada agora pra gente passar no top 20. Então, assim, eu acho que isso aí também serve para tudo, sabe? Seja o lançamento do livro, quero fazer outro livro, quero tentar outra coisa, quero um outro roteiro. Então, assim, acho que nunca vou estar realizado o suficiente, mas sendo grata por todas as minhas realizações. Faz sentido? Com certeza, com certeza. Cada etapa. São momentos, né, Bárbara? Eu acho que você está fazendo a coisa certa, né? A gente não pode, como diz o velho ditado, colocar os pés pelas mãos, né? Tem- Sempre tem os momentos ideais para a gente investir na nossa trajetória, né? E você já é uma pintora, já é uma
uma escritora, então você está no caminho certo, né? Inclusive, eu tenho muita inveja de autores que sabem ilustrar. A minha esposa é uma, né? Minha esposa, ela é ilustradora e escritora também. Eu fico O livro, né, também premiado. Parabéns para ela. Gente, depois vai lá na página do Ed, da Editora Arca, vê todo mundo lá que fez a publicação dos livros, né? Dá apoio aí pro pessoal, que é muito legal também a gente ter esse apoio, esse carinho, assim, essa troca. A gente precisa muito do apoio de vocês. com certeza. Olha, esse meu livro aqui também infantil, ó, Aí, ó. Fantasma do Esse Valentão, ele também é um terrorzinho infantil. Ele também foi eu premiado acho aqui, ó. chique demais. A gente conseguiu ano passado e esse ano a gente conseguiu uma premiação também da Audi Blanc com um projeto com escolas públicas, né, da Arca Editora. Então, a gente vai fazer um livro coletivo, né, de poemas com vários alunos de escola Nossa, pública. que Isso chique! Nossa, deve ter sido muito. é muito legal, né, Bárbara? Muito legal. E é um sonho que eu tinha, né? E, assim, a gente tirou a nota máxima, inclusive. Fiquei super feliz, porque é um sonho, gente. É um sonho. A gente, no meu tempo de escola, né, eu sempre quis ter um momento de que alguém olhasse, né, para a gente, escritores, né? E a gente não tinha, né? Infelizmente, não tinha esse olhar, né, olha, vamos incentivar a leitura, vamos incentivar a escrita. E, de repente, surgiu essa oportunidade e eu entrei realmente de cabeça. Eu senti que eu ia conseguir essa premiação e graças a Deus consegui. Parabéns, sucesso! Muito obrigado. Muito, eu estou muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. A arquitetura tá num momento muito legal assim, na fase editorial. Eu acho que esse é o melhor, né? Porque eu falei na reunião, não sei se você lembra, Bárbara, mas a gente começou como uma prestadora de serviço, né? Uma Uhum. editora que o autor, eu nunca publiquei. A gente fazia um levantamento de todos os custos, ele passava o orçamento para os escritores e eles pagavam. Aí surgiu a ideia de publicações tradicionais e é uma ótima ferramenta, né, na minha opinião. Está sendo uma ótima ferramenta porque os escritores não pagam, né? Uhum. E além disso eles conseguem assim falar sobre as suas obras nas redes sociais. Então está sendo uma experiência bem legal mesmo, né? E, inclusive essa fase é muito legal ter você com a gente, né? Nessa melhor fase da arquitetura. E com certeza essa parceria vai ser bom para nós dois, né? Tanto para a editora quanto para você. E eu estou super ansioso por esse lançamento. E que vai, com certeza, ir para caminhos muito maiores. Tá, com certeza, né? Aí voltando ao nosso roteiro, qual o seu maior desejo como escritora? Se lida, compreendida, contestada ou transformadora? Ou tudo isso? É, essa pergunta é difícil, né? Tudo isso, assim, é muito difícil você ser lida hoje em dia, né, dessa área tão digital, mas ao mesmo tempo que tem uma pessoal que, né, nem gosta de pegar em livro, tem uma galera muito engajada. Então, é muito legal que a pessoa pegue seu livro e consegue tocar ela de alguma. Então, se essa pessoa falar assim, pô, sua palavra me transformou, sua palavra me tocou, eu senti isso. Isso para mim é o mais importante, assim, para te falar a verdade, porque quer dizer que ela leu mesmo, quer dizer que ela sentiu mesmo, porque às vezes a gente passa o olho assim, lê 1000 coisas por dia, né? E não leu de verdade, não parou e refletiu sobre aquilo. Então, só a pessoa conseguir falar assim,
pô, isso aqui me transformou, isso aqui me tocou, eu senti isso. Isso que é legal, esse retorno é muito legal. A gente saber que a gente conseguiu transformar, né? É que a nossa arte conseguiu ser transformadora para uma pessoa. Então, isso para mim, assim, é o principal. Mas a gente quer ser também contestada, a gente quer, né, ser ouvida, a gente quer ser lida. Acho que tudo isso faz parte, né? Seja do processo da escrita ou processo até das artes mesmo. A gente precisa de algum certo incômodo, a gente precisa de uma certa coisa ali para mexer, sabe? Seja positivamente ou talvez negativamente também. Às vezes, né? A gente vai ter um retorno e falar assim, olha, que legal isso, mas eu penso de outra forma e eu penso assim, assim, assim. E é legal essa troca, né? Saber o que o outro está pensando ali, esse retorno, essa reflexão, como que é a visão do outro ali. Eu acho isso muito legal. É verdade, Bárbara. E assim, infelizmente, o livro ele não é uma mídia assim tão consumida como outras mídias, né? Mas não deixa de ser uma mídia muito forte, como eu falei anteriormente. E o livro os livros de poesia, eles estão, inclusive, até menos consumidos, né, pelos brasileiros. Isso é uma pena muito grande, né, porque os livros de poemas, eles estão enriquecedores demais, demais. E assim, eu leio, inclusive, livros de poema bem rápido, né? Acho que, às vezes, em 2, 3 dias eu consigo ler um livro de poesia. E, assim, para um escritor ler poesia é muito, muito importante, é imprescindível, porque vai te enriquecer de todas as formas. Ele vai te tirar daquela zona de conforto ali que você está e te instigar a pensar, te estimular a refletir, né? Ele traz, E o seu livro tem... né? Ele traz essa reflexão, ele traz esse movimento de tipo, tem que mexer em alguma coisa, tem que refletir, tem que pensar. Muito legal. Exatamente. Tem 3 livros aqui que eu queria falar com o pessoal também, que são livros que me marcaram muito. Eu até separei aqui uma reflexão do livro, que é as cartas, né, de Theo, que é as cartas que o Vincent van Gogh escreveu para o irmão dele, o Theo. E, então, ele não é um livro de poemas, né? Eles são cartas que ele escreveu para o irmão. Então, é uma coisa muito subjetiva. E ela aproxima muito nessa questão de livros de poema. E ele é muito humano, ele é muito poético. E ele tem essa visão da arte que mostra não só esse incômodo que ele tinha, né? Essa questão de encontrar novos ares, encontrar novos conhecimentos, mas também ele traz esse universo dele reflexivo. Aí ele faz um questionamento assim para o irmão dele. Deixa eu ler aqui. Nem eu, nem você nos ocupamos com política, mas estamos na Terra, no mundo, e os homens agrupam-se por si só, próprios em categorias. Será que as nuvens podem escolher, afinal, se pertence a um ou a outro grupo da tempestade? Se carregarão eletricidade negativa ou positiva? É bem verdade que os homens não são nuvens. Enquanto indivíduos, fazemos parte de um todo que constitui a humanidade. Nesta humanidade há partidos. Até que ponto é a vontade própria? Até que ponto é a fatalidade das circunstâncias que fazem com que pertençamos a um ou a outro partido? Eu acho, tipo assim, esse livro, para mim, é maravilhoso. Ele traz reflexões tão humanas, sabe? Tão potentes, tão sensíveis. E é incrível. E eu gosto muito dele. Eu gosto também muito desse daqui, que é o Retrato de Dorian Gray, que ele trata muito da aparência. A gente falou muito aqui, né, das redes sociais, a gente trabalha muito com aparência e essas imperfeições da alma. E ela traz uma reflexão também muito do tipo, nada é bom o suficiente. Eu não estou pronto o suficiente. Isso não é bom para mim o suficiente. Então, quando vai ser bom o suficiente?
Então, você não vai se sentir realizado nunca? Não, você tem que se sentir realizado com pequenas conquistas ali. Ele tem uma frase que ele fala: a beleza é uma forma de gênio, mais elevada até que o gênio, pois dispensa explicação. Pertence aos grandes fatos do universo, como a luz do sol ou a primavera, ou reflexo nas águas escuras dessa concha de prata que a chamamos lua. Esse livro, ele também tem pontos muito poéticos, né? Eu falo que ele não é um romance, ele não é um livro de poesia, mas ele tem também pontos muito poéticos. E nessa frase que ele fala da questão da beleza, eu gosto muito de refletir como se fosse a verdade, né? Porque a beleza, ela é subjetiva. Uma coisa que é bela para mim, às vezes não é bela para você e vice-versa. E a verdade também é igual à beleza. Às vezes ela não a minha verdade, não é a sua verdade e vice-versa. E o Tuareg, do Alberto Figueroa, ele trata de honra, de sobrevivência e desse confronto de culturas, que, igual eu falei muito, a gente está no digital, a gente tem essa troca de cultura, né, o tempo todo, que ela é tão legal, seja aqui em outros estados, seja em outro país, a gente está sempre podendo conectar com o outro, ouvir o outro, e eu acho que a gente precisa fazer mais exercício na vida, sabe? Parar, escutar, ouvir, e eu acho que isso faz toda a diferença. Perfeitas colocações. É, o, o Dorian Gray é aquele livro, é um clássico, né? Sim, Que ele a imagem dele, do quadro, vê né? e Que ele não vai envelhecer, muito bom. ele faz um pacto, né? Ele faz um pacto, ele fala que ele nunca quer envelhecer, e quem envelhece é o quadro. Então, o quadro, ele vai se deteriorando, ele vai ficando podre, porque todas as ações dele, que ele vai, por exemplo, ele trata mal uma pessoa, ele bebe, trata mal a namorada, trata mal os funcionários, aquela obra ali está no lugar dele. Então, ela vai envelhecendo, ela vai apodrecendo e ele não. Sempre vai ficando ali belo, bonito, na aparência, mas o seu eu interior está destroçado. Então, esse livro é potente, esse livro é maravilhoso. Eu adoro ele. Recomendadíssimo. Eu tinha Eu, 15 anos igualzinho, quando recomendadíssimo, todo mundo. eu tinha 15 anos quando eu li ele e e aí eu tava nessa vibe de clássicos também, aí eu já peguei a Mary Shelley do Frankenstein também. Maravilhoso, gente. Todos os dois. Sensacionais. E, Bárbara, eu queria te fazer uma pergunta, assim, um pouco fugindo da, da literatura, mas, assim, eu queria a sua opinião sobre a arte contemporânea. O que que você acha de, por exemplo, uma banana ser uma arte, aquela banana grudada, né, no, na fita, na parede, ser vendida por milhões de dólares. Qual é a sua visão sobre isso? O que é arte, A na sua arte, concepção? né, ela é um movimento, né, que às vezes ela não é entendida por muitos. E eu acho que tudo bem ela não ser entendida, sabe? Porque se ela gerou ali um desconforto, um incômodo, é porque ela tá tocando a pessoa ali de uma certa forma. Mas quem é das artes, quem é mais voltado, né, para esse lado da cultura, sabe que ali o que o artista quis representar não é a banana ali só, né? Ela tem uma coisa por trás, ela tem uma narrativa por trás, ela tem uma estrutura por trás. Então, às vezes, antes da gente ver ali como a primeira aparência, a gente tem que tentar entender o que aquele artista quis trazer com isso, né? O que aquele artista quis incomodar com isso? Talvez é uma crítica social, talvez ele queira trazer alguma coisa, alguma reflexão pessoal. Então, sempre quando você for ver, assim, nas artes ou na literatura, uma coisa, tenta buscar ali, sabe? Isso funciona para tudo também, porque a gente julga muito, né?
nas artes também. A gente vê ali e fala, ah, tá, então é só isso. Beleza, tchau. E a pessoa vai embora. Pô, não é assim. Você vai numa exposição, você vai, né, prestigiar obras de artistas maravilhosos e não vai tentar entender por trás? Você não vai tentar ler um texto que ele preparou com tanto cuidado, com tanta atenção, uma curadoria por trás, trazendo ali as palavras dele. Então, assim, pare, olhe, reflita, escute, leia com atenção, porque ali por trás não é só uma banana, não é só uma banana. Então, assim, arte contemporânea está aí com um movimento grandíssimo, né? Está aí para mudar gerações e a partir disso também ela vai se estruturando e formando um novo movimento que talvez a gente vai descobrir só daqui a uma década. Isso que é muito legal, porque a gente está sempre em constante evolução, em constante movimento. E às vezes que esse movimento surge com contestações, né? Pô, isso não é arte. Então, o que é arte também para mim? E surge um novo movimento. Então, é isso que faz girar, isso que faz, né, um novo ciclo começar e se reinventar também. É muito legal. Então, com essas coisas, assim, eu acho que a gente tem que parar, dar um passinho para trás. Você pode não gostar, mas eu acho que você tem que respeitar, sabe? Perfeito, perfeito. Concordo super, super, super sensato as suas colocações. Eu adorei. Obrigada. Uma aula, na verdade, né? Nós tivemos uma aula de arte contemporânea, do que é arte. E é muito legal, porque eu tenho essas discussões com a minha esposa, que ela também é da área, né? E, e realmente, tudo isso que você falou é verdade. É, Porque a arte, não pode falar. ela é um sentimento, Sim, né? É um sentimento, né? Então, o artista, ele, assim como na poesia, né? Ele quer transmitir uma mensagem ali, com né? certeza. É um movimento que ele quer falar, né? Ele quer ser ouvido. Ele tá fazendo aquilo dele porque ele quer ser ouvido. Então a gente tem o Paulo Nazaré, que é um artista contemporâneo aí, que ele sempre faz movimentos, por exemplo, ele participou do CCBB semana passada ou retrasada. Ele tentou fazer uma performance artística lá e ele foi barrado. Porque ele queria entrar descalço, ele queria trazer sua reflexão, ele queria trazer sua arte ali. Mas é o quê? Ele queria trazer uma vertente por trás. Por que ele está querendo entrar descalço ali? Ele quer que outras vozes sejam ouvidas, outras vozes tenham o poder de pisar ali e presenciar as outras obras e não sejam barradas na entrada. Então, é muita coisa por trás que precisa ser ouvida, que precisa ser escutada. Com certeza, com certeza. E você, como artista, você já foi alguma vez julgada? De repente, alguém achou que a sua arte, por algum motivo, não foi arte de verdade? Ou você sempre recebeu elogios das pessoas? Eu acho que sim, né? É muito difícil, né? Acho que sempre vai ter um incômodo ali de umas pessoas ou outras. Não dá pra você agradar todo mundo. E tá tudo bem. Eu aprendi a aceitar muito bem as críticas. Claro que a gente fica um pouquinho chateado, né? Mas aprendi a aceitar as críticas como também impulso, sabe? Seja como, pô, será que está bom mesmo? Será que eu tenho que melhorar? Ou será que é só a opinião de uma pessoa? Então, saber diferenciar isso é muito importante. Você manter a sua convicção, né? O seu propósito ali e também você ouvir ao redor, porque isso é muito importante. Seja de alguém próximo ou seja, né, de pessoas de fora. Você saber filtrar o que vem e o que sai, né? O que você vai agregar e o que você vai, né, só filtrar ali. Tchau, muito obrigada. Olha, alguém falou ali. Felipe, obrigado pela sua participação, Felipe. A arte da banana grudada expressou o poder especulativo do mercado. Perfeito. É isso, gente. É isso. A arte, ela sempre tem uma mensagem, né? Então, isso é muito legal. É muito legal a gente discutir o que é arte, o que deixa de ser arte. E, para mim, tudo pode ser arte. Mas
se tiver um conceito por trás ali, né? Então, eu acho que isso define bem o que é arte. E para a gente finalizar, é, eu gostaria de ler o poema que eu gosto muito do livro da Bárbara. Espero que eu não me dê um ataque de tosse aqui. Mas eu gosto muito desse poema. Não meça palavras, da Bárbara. Teço o tempo como agulhas tão pontiagudas que jorram sangue pelo para-brisa, em forma de teia. Teses vão se descamando lentamente, exalando um odor excêntrico e quase insólito. Não meça palavras. Essa conjuntura inibe restrições. Salvo, meça ruídos, uma vez que jorram estilhaços na vida. Coisa linda, né? O que você estava pensando nesse momento que você fez esse poema Ó, belíssimo? pra te falar a verdade, esse foi um dos meus primeiros poemas, você acredita? Nossa, Foi que legal. poemas. Eu tava numa fase assim de começar a escrever e de experimentar. E eu buscava muito trazer essas reflexões assim da vida, sabe? Não só do que eu tô sentindo naquele momento, mas reflexões da vida. Às vezes a gente fica tão assim preso no nosso mundinho e não consegue expor, né, para as pessoas aquilo que você está pensando ou fazendo, ou fica ali, né, só para você. E trazer isso em forma de palavras meio que me aliviava, me curava, me trazia uma paz, assim. Então, eu acho que essas palavras são o que eu sentia no momento, sabe? Que lindo, muito profundo. Adorei, adorei. Me remete a algo bem que às vezes a gente se prende, né? Muitas vezes acaba não se expressando como a gente deveria se expressar, ou achar que não deve em algum momento se expressar, mas é importante que a gente fale e, e expresse os nossos sentimentos, né? Então, esse poema é um dos meus preferidos dos Ciclos de Silêncio, A Última Bala na Estante. Para mim é maravilhoso e me surpreende muito, né? Ele ser o seu primeiro poema, porque já me mostra assim, uma maturidade, né? De uma escrita bem madura. Sensacional. Obrigada. Fico muito feliz. Então, pessoal, a gente a gente está encerrando Eu acho aqui, que a gente pode ir mas um pouquinho para dúvidas, para ver se a galera não, perfeito, faz uns 5 gostei, minutinhos de dúvidas e depois a gente encerra. E, perfeito. e no IBEST, gente, se você não votou, vai lá no IBEST, votar Bárbara Antônia, categoria Cultura e Arte. Vai me ajudar muito, tá? A gente está na posição 14. E para a gente conseguir classificar para a próxima etapa, eu preciso do seu voto, da sua ajuda, tá? Então, vai lá no ibest.com, Bárbara Antônia, categoria Cultura e Arte. Então, pessoal, vamos responder aqui algumas perguntinhas. Pode mandar perguntinhas aí que a gente vai respondendo, tá bom? Ah, legal, já estão surgindo. Vai ter encontro de autógrafos? Com certeza, né, Bárbara? A gente já está alinhando A gente está esse encontro. fazer aqui em BH, aqui em Minas. É, Aí, se tudo der certo, a gente também está pretendendo fazer em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tudo bem, Elias, e vocês? Os livros vão ficar. Tem aqui na link da bio, ou do meu Instagram, ou do Instagram da editora Arca também. A gente deixa lá o link da bio. Vai lá, Bárbara Antônia, Ciclos de Silêncio, A Última Bala na Estante. Você consegue ali adquirir o livro e aproveitar, né? Que na pré-venda tem coisas especiais. Tem o preço promocional, tem o marcador de página, né? E tem também um presente surpresa feito por mim que vai junto aí pro pessoal que comprar na pré-venda, tá bom, galera?
Então vai lá, apoia a gente, apoia o nosso trabalho que vai ajudar demais, demais. Ai, que bom, eu tô doida, Ana, pra ver também o que vocês acham, né? Essa troca vai ser muito legal. Tô doida pra chegar na casa de vocês e vocês lerem. Eu já estou ansioso que sou editor, imagina. A Bárbara e os seus leitores. Com certeza estão super ansiosos. Obrigada, Já comprou? gente. Vai ajudar demais, apoiar a gente demais. Estou animado nessa nova etapa. Tô animada. Tem mais alguma pergunta, gente? Senão a gente vai encerrar a live também. 1h30 de live. Nossa, é tão bom a gente conversar, né, que a gente nem viu o tempo passar, tá vendo? Bem, pra galera que não conseguiu assistir. Bom, acho que a gente pode encerrar então, Ed. Muito obrigada, viu, pela essa troca. Não, eu que agradeço. Pretendo fazer mais livros. A gente conversou aqui durante a live que eu tô escrevendo um livro de contos. Então, assim, espero que em breve também eu consiga trazer para vocês. Obrigada, Bia. Obrigada pelo carinho. Elisa, eu vou tentar deixar a live salva. Eu acho que eu vou conseguir, tá, gente? Que é a minha primeira live. Mas vou tentar deixar a live salva aqui, que aí vocês conseguem assistir tudo que vocês perderam também, tá bom? E eu acho que a gente pode. Obrigada, Ângela. Muito obrigada pelo carinho. Acho que a gente pode encerrar a live e Eu, deixar o pessoal depois assistir. Muito obrigada é, pelo apoio, eu pela troca. só queria deixar umas colocações, Ah, claro. pessoal. É, assim, o livro da Bárbara está muito bonito. Esse poema que eu li só é um dos maravilhosos que tem. Ah, esse livro está em pré-venda e vai até semana que vem, né? Não estou lembrado assim especificamente a data. Deixa eu ver aqui rapidinho. 16. 16, né? Perfeito. Até o dia 16, com esse valor promocional. Ah, fiquem à vontade, comprem, que vocês não vão se arrepender. Você um dos investimentos mais maneiros que vocês vão fazer em 2025, com certeza. É o livro da Bárbara. A gente tem muito orgulho mesmo de tê-la no, no, nosso, no nosso catálogo. É muito, muito gratificante mesmo. E eu queria que a Bárbara desse também umas considerações finais, dizendo o motivo das pessoas adquirirem o Ciclo de Silêncios, A Última Bala na estante. Fique à vontade, Bárbara. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está me apoiando. Eu já recebi algumas mensagens lá no direct, né, falando que já comprou o livro, que está doido para chegar em casa. Então, assim, o apoio de vocês nessa nova fase é, assim, maravilhoso poder ter essa troca, esse carinho, sabe? Muito obrigada mesmo. Vocês fazem toda a diferença, né? Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui tendo essa troca, essa interação tão legal. E eu tenho certeza que quando o livro chegar na casa de vocês, vocês vão conseguir sentir um pouquinho dos meus pensamentos, das minhas reflexões, né? Seja experiências vividas, né? Traumas, coisas mais difíceis de ser tratadas, às vezes que eu nunca falei antes, mas que está ali nos livros e nas minhas palavras. Então, assim, eu tenho certeza que quando vocês lerem, né, vocês vão sentir um pouquinho do que eu estava sentindo em cada momento ali. E tô doida para saber também essa troca, o que vocês vão achar, né? Então, muito obrigada. Quem não comprou o livro, vai lá no link da bio, tá? A gente deixou o link. Ou me manda mensagem no direct, que a gente manda o link do livro também. Vai lá também no Prêmio IBEST, vote em mim para a gente conseguir classificar para a próxima etapa, que vai ajudar demais o seu voto, tá? Categoria Cultura e Arte, Bárbara Antônia. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem. Um beijo. Muito obrigada, Ed. Foi um prazer estar aqui nesse Prazer, bate-papo. um prazer, não. Faça mais também. Com certeza, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Vocês são muito especiais para a Bárbara e
E com certeza para a editora também. Um grande abraço, uma ótima noite para vocês, bom descanso, um bom final de semana. Ótimo final de semana. Tchau, gente.